Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso Café Teológico. Quero falar hoje sobre um tema bem polêmico, que é a questão da forma de batismo. Você acha que a Bíblia nos ensina apenas uma forma de batismo? Todos aqueles que se convertem à fé cristã devem apenas ser batizados por meio do mergulho na água, ou seja, o batismo por imersão? Ou você acredita que a aspersão, ou seja, o derramar água sobre a cabeça ou efusão, uma quantidade maior de água, também são formas válidas de batismo? Aqueles que defendem que o batismo só pode ser feito por imersão, geralmente quem encabeça, essa escola teológica são os batistas. Mas é importante nós colocarmos aqui uma nota de rodapé. A Igreja Batista ela surgiu no século XVII e nem sempre ela defendeu a imersão como uma única forma. Os primeiros batistas praticaram o batismo por aspersão. A bandeira principal que eles levantaram foi a questão do batismo apenas de pessoas que poderiam professar a sua fé. Algo que eu já tratei num vídeo anterior, que é chamado credobatismo. Mas, geralmente, aqueles que defendem o batismo como sendo por imersão rejeitam o batismo de aspersão e rebatizam pessoas vindas de igrejas que são, assim, então, aspersionistas. Geralmente, os que praticam o batismo por aspersão não veem uma necessidade de estabelecer uma forma exclusivista do batismo. Portanto, igrejas como presbiteriana e congregacional praticam o batismo por aspersão, mas compreendem que a imersão é uma forma válida e não rebatiza os irmãos que são oriundos de igrejas imersionistas. Então o problema está exatamente no exclusivismo e não na prática adotada por uma determinada comunidade cristã. É bom dizer também que nem todos os imersionistas rebatizam pessoas que vêm de igrejas aspersionistas. Mas vamos aqui olhar o principal argumento daqueles que defendem exclusivamente a imersão. Primeiramente, é o argumento etimológico. Eles dizem que a palavra batismo é uma palavra grega, baptismos, ou bapto, que quer dizer mergulho. Será que é verdade? Se você for pesquisar no léxico, você vai perceber que baptismos ou bapto significa não apenas imersão, no grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, mas também molhar, tingir, lavar, e você consegue provar isso na própria Bíblia. Em Daniel, capítulo de número 4, no verso de número 33, se você pegar o texto grego, a Septuaginta, você vai ver que o texto vai dizer que Nabucodonosor foi molhado no orvalho. Ali a palavra grega é a palavra baptismos. Então nós olhamos ali e sabemos que Nabucodonosor foi molhado e não mergulhado. Uma outra questão que nós podemos ver aqui é que mostra um caminho diferente sobre o significado da palavra grega batismo, está em Marcos 7,14, em que o texto vai dizer que os discípulos de Jesus, os fariseus, estavam criticando que eles não praticavam o batismo das mãos, assim como também o costume de batizar os copos, os jarros, as camas, enfim. Mas se você pegar uma Bíblia, seja a versão ARA, NVI, eu não sei qual você tem aí em mãos, você vai ver que as Bíblias traduzem por aspergir ou por lavar. Porque ninguém vai imaginar aqui que o judeu pegava uma cama e mergulhava no rio. E o ritual de purificação das mãos não era por imersão, era por efusão. Então nós vemos aqui, em algumas passagens da Bíblia, o quanto que a palavra batismo era uma palavra que tinha um significado múltiplo e não apontava apenas para um uso exclusivo de mergulho. Mas quando nós olhamos para a questão teológica, nós encontramos também argumentos importantes, que é, por exemplo, o argumento que nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, em que o texto fala que o povo de Israel foi batizado tanto na nuvem como também no mar e em Moisés. Agora, de que modo que o povo foi batizado na nuvem? De que modo o povo foi batizado em Moisés?
Se você olhar para o texto de Êxodo, que vai falar da travessia, o Mar Vermelho se abriu, então, né, formou-se duas colunas de água, o vento assim então separou, o povo passando, o povo foi borrifado, foi molhado por aquelas colunas de água. Enquanto a questão da nuvem, a própria nuvem derramava água sobre o povo. Isso o Salmo de número 77, verso 17 também vai dizer. Então o povo foi molhado e o simples molhar do povo foi considerado batismo. E é interessante que todo o povo foi molhado, não apenas os adultos, mas também as crianças. Aqui é uma tipologia, uma figura que Paulo usa para dizer do batismo do Novo Testamento. Mas na carta de Pedro, apóstolo Pedro, no capítulo 3, no verso 20 e 21, fala também que o dilúvio era uma figura do batismo cristão. E aí faço uma pergunta: quem foi imerso lá no Mar Vermelho? O Egito. Quem morreu, né, ou melhor, quem foi imerso no dilúvio? O mundo. Portanto, tanto no texto de Paulo, em 1 Coríntios, como também de Pedro sobre o dilúvio, a figura do batismo não foi retratada como uma imersão, mas como uma efusão, pois a família que foi batizada de Noé passava pelo dilúvio dentro da arca e a água do dilúvio caía sobre a arca. Nós podemos olhar também para algumas passagens da Bíblia que os imersionistas reivindicam a prova da imersão. Por exemplo, no batismo de João. O texto diz, né, que Jesus entrou no Rio Jordão, mas é importante nós lembrarmos que o fato de Jesus ter entrado no rio não prova que ele foi imerso no rio. Mas por que ele entrou? Porque os judeus eles praticavam, né, o batismo em água corrente, ou rituais, né, de purificação em água corrente. Isso você vai ver em Números, capítulo 19, verso 17. O que é água corrente? Né? É o que a Bíblia chama de água viva. A água viva é água corrente. E isso também justifica aquela passagem em que diz que João batizava, né, numa determinada localidade, pois ali havia muitas águas. A ideia ali não é muitas águas, não é de volume de água, mas é de fontes de água, porque para o judeu a água parada é uma água impura. Então você pode conferir em Números 19, verso 17, o modo como eles assim então praticavam os rituais de purificação. Então, sobra um outro texto usado como prova da imersão, que é o texto de Filipe e o eunuco. Mas esse texto também não quer dizer nada. O texto diz que ambos desceram à água, e se ambos desceram, isso não prova que eles imergiram, porque eu deveria então considerar que tanto Felipe quanto o eunuco mergulharam. Mas não, eles podem ter descido até um local de água e ali então Felipe ter banhado, derramado água sobre o eunuco. Mas por que ele não derramou de repente água que estava num recipiente que provavelmente o eunuco carregava? Simplesmente por conta da questão de que o judeu tem a prática da água corrente, da água viva. As pinturas mais antigas da fé cristã, no período chamado Paleolítico Cristão, que eram aqueles desenhos feitos em locais que foram adaptados para o culto, você vai encontrar várias figuras de João Batista batizando Jesus, e Jesus com água até uma certa parte do corpo, e João Batista derramando água sobre Jesus. Ou seja, uma imersão parcial do corpo e uma efusão. Portanto, não tem como provar pelos textos bíblicos qual era o modo de batismo. Agora, nós podemos apelar, ou pelo menos mostrar também uma possibilidade inversa de alguns textos que, ao invés de apontarem para uma possível imersão, mas para uma possível aspersão. E aí eu vou para o texto, por exemplo, de Atos capítulo 2, em que nós encontramos o batismo de 3.000 pessoas. Num lugar onde não havia rio, aquelas pessoas elas foram para onde? Imagina uma multidão de 3.000 pessoas andando pelas ruas de Jerusalém,
indo para reservatórios públicos de água, onde a água é parada, para poderem assim então serem batizados, sendo um movimento que não era bem aceito socialmente. Acho pouco provável. Outro batismo também que pouco tenha sido provável de ter sido praticado por imersão é do apóstolo Paulo. Né? Paulo, de madrugada, na casa de Ananias, depois de 3 dias de jejum, cansado, ele se levantou e foi imediatamente batizado. Será que eles saíram pela madrugada procurando um lugar para poder praticarem assim então batismo por imersão? Acho difícil, né? Isso ter acontecido. Outra questão também é do carcereiro. Não há nada que prova que havia piscinas ou reservatórios de água para uma imersão de madrugada de carcereiro e toda a sua família. Portanto, a forma de batismo é pouco importante. Caso fosse essencial, Jesus teria assim então descrito. Acho também interessante que aqueles que argumentam que tem que ser assim, porque era assim, né, que Jesus foi batizado por imersão, não argumentam da mesma maneira com relação à ceia. Eles consideram um pedacinho de pão e um copinho, um cálicezinho pequeno de uva como sendo válidos. No entanto, a ceia inicialmente era praticada como uma refeição completa, ainda que o batismo por imersão tenha sido praticado no início da igreja. Isso não quer dizer que necessariamente a igreja deve continuar com a imersão ao longo de toda a história, única e exclusivamente. Até porque não há prova bíblica disso. E um dos documentos mais antigos do cristianismo, um documento chamado Didaquê, né, que é o manual catequético dos primeiros cristãos, ele vai falar um pouquinho sobre o modo como o batismo era praticado no início do cristianismo. Esse documento está datado do final do primeiro século, um período ainda que o apóstolo João estava vivo, e início do segundo. Quanto ao batismo, procedam assim: depois de dita todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma e outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê daqui que a igreja, lá no início, né, do cristianismo, não ficou debatendo, discutindo forma de batismo, mas considerou válida, né, as duas maneiras. Agora, também é possível dizer aqui que esse batizar em água corrente não necessariamente tenha sido por imersão, mas uma imersão parcial do corpo e, assim, então, uma efusão sobre a cabeça. Mas a ideia do batismo, irmãos, não é a imersão em si, mas é a lavagem. O problema é que aqueles que argumentam que a imersão é a única maneira de se batizar, argumentam em cima do texto de Colossenses, texto de Romanos, em que compara, né, o batismo com a questão da morte e ressurreição de Jesus. Só que, primeiramente, Jesus ele foi sepultado, ele não foi enterrado, como geralmente essa alusão ela quer assim nos mostrar, um enterrar, né, um sepultar. O sepultamento de Jesus foi diferente, ele não foi enterrado, ele foi colocado numa gruta. Mas a questão toda também não é essa. A questão é dizer que o fato do texto nos mostrar que no batismo nós somos identificados com a morte e ressurreição de Jesus, isso não significa dizer que o batismo só é representado dessa forma, pois a morte e ressurreição de Jesus é um significado do batismo. A Bíblia fala que o batismo é o lavar regenerador, a Bíblia fala que o batismo é o revestir-se de Cristo, a Bíblia aponta para o batismo como uma nova circuncisão. Portanto, há vários aspectos do batismo e que a aspersão também, de alguma maneira, aponta para aquilo que o batismo ele significa em relação à obra de Cristo. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala que no dia de Pentecostes se cumpriu a promessa do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo foi derramado. Então, derramar do Espírito Santo é tido como batismo com Espírito Santo. Uma outra questão é que o apóstolo Pedro também vai dizer que Deus nos escolheu, segundo a sua presciência, né, para a obediência da aspersão do sangue. A Bíblia fala que nós somos purificados
né, pelo sangue de Cristo que foi aspergido sobre nós. E a ideia da aspersão ela é muito forte no Antigo Testamento, pois os rituais, por exemplo, de purificação, são chamados, né, de batismos pelo autor de Hebreus, lá no capítulo 9, verso 10, e todos eles eram feitos por aspersão. Por exemplo, Salmo 51, Davi vai dizer que ele pecou, que ele nasceu, né, nessa condição pecaminosa, e ele vai dizer no verso 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E o ritual, né, de purificação, por exemplo, dos levitas, lá em Números capítulo 8, do verso 5 e 7, era realizado por aspersão. Então a purificação no Antigo Testamento era pela aspersão, tanto de água, como também pela aspersão de sangue. E é interessante nós observarmos que Jesus ele foi batizado com 30 anos de idade. Alguns teólogos vão fazer aqui uma alusão à questão exatamente de que uma pessoa iniciava o sacerdócio levítico com 30 anos de idade. E como Jesus ele não poderia ser um sacerdote segundo a ordem levítica, muitas pessoas vão ver o batismo de Jesus não apenas como uma identificação de Cristo com a humanidade pecadora, mas também como uma consagração do início do seu ministério sacerdotal, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, quem batizou Jesus? João. E quem João era? Sacerdote, filho de Zacarias. Porém, ele não estava exercendo sacerdócio pela corrupção do povo, mas o próprio Deus usaria, então, ali João, num sentido figurado, como ele estivesse ali ungindo, consagrando o Senhor para o exercício do seu ministério sacerdotal. Alguns teólogos trabalham nesse sentido. O texto de Ezequiel, no capítulo de número 36, verso 24 e 27, vai dizer que a nova aliança, há uma promessa de Deus de que ele aspergeria o povo e o povo seria purificado. Então aqui é uma referência, uma purificação futura feita com água, mas não por imersão, mas por aspersão. Isso não significa dizer que eu quero aqui falar que a aspersão é a forma ou a única forma, mas apenas mostrar que aqueles que batizam por aspersão não fazem isso apelando tão somente para a praticidade. E é fato, porque, por exemplo, eu já tive que batizar uma pessoa que ela não tem condição, ela não tinha, assim como não tem condição de ser imersa na água. Ou seja, essa pessoa, por não poder ficar sequer de pé, ela não tinha como ser imersa, não tinha como ser batizada no sentido batista da palavra. Mas essa pessoa manifestou fé e ela queria ser batizada. E o batismo por aspersão, ele consegue assim, então, ser muito mais democrático, ou seja, ele consegue ser aplicado a pessoas que não têm condição de serem mergulhadas. Uma outra questão também que eu acho bem interessante a gente pensar é que, independente da forma, o significado do batismo é de lavagem, é de purificação, seja uma lavagem feita por uma imersão, ou seja por uma efusão ou por uma aspersão. Se a igreja praticava no início a imersão, não temos como provar. Se praticava a aspersão, não temos como provar. O que nós podemos entender é que a igreja, já no final do primeiro século, início do segundo, ela entendia que as duas formas são possíveis. Olhando para os textos do Antigo Testamento, percebemos com muita clareza que os rituais de purificação eram feitos por aspersão. Algumas pessoas vão apelar para o batismo dos essênios, né? Ou seja, uma comunidade, né, de judeus que viviam uma vida de monasticismo, e que João ele seria um essênio. E os essênios praticavam rituais diários de purificação, onde eles mergulhavam em um ritual, né, de pureza. Né? Porém, não tem como provar que João era essênio e nem tampouco provar que o batismo de João era um batismo semelhante a
ao batismo praticado pelos essênios, uma vez que o batismo dos essênios não era um batismo que era feito uma vez só, mas era um batismo feito constantemente como um ritual de purificação e limpeza, conforme os judeus faziam, porém com ablução das mãos, né, conforme foi lido aqui no texto de Marcos. Então, é bem provável, isso aí eu já estou colocando a minha opinião, que a aspersão era praticada no período apostólico. E no segundo século, por causa até mesmo da beleza do ritual por imersão, de fato a imersão ela tem pelo menos um apelo mais sensual no sentido de sentido, a igreja ela adotou ao longo da Idade Média a imersão como uma prática, vamos assim dizer, majoritária e na impossibilidade a aspersão. Você vai encontrar, por exemplo, nas tradições apostólicas, né, que é um documento do terceiro século, a imersão sendo praticada de forma tríplice. Porém, não tem como provar, à luz da palavra de Deus, que a imersão era a forma praticada pelos apóstolos e muito menos a igreja sempre rejeitou que fosse a única forma válida. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguma coisa, ele provocou algumas reflexões aí, deixa aí o seu like, curta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Um beijo no coração, paz e graça.